nós mulheres negras somos a base da pirâmide social, né? Então, quando a gente se movimenta, como a Angela Davis diz, né? Toda uma sociedade se movimenta junto, né? E os números são muito velados referente às mulheres negras, né? O genocídio, 60%, se eu não me engano, são com mulheres negras, as vítimas, né? Mas aí quando você vai ver numa faculdade pública e fala sobre pessoas negras, a maioria são mulheres negras. Quando você vai ver lá no mundo corporativo, pessoas pretas, a maioria são mulheres negras, né? Nós somos pessoas de luta, nós somos pessoas de força, né? Nós enfrentamos, além, né, da questão do machismo, né, que já é algo muito sério, né, muito latente, a gente ainda tem que enfrentar uma questão humana antes da social, né? Porque quando a gente fala do feminismo branco, a luta pelo gênero, né? Pela igualdade de gênero é muito válida. Mas a mulher negra, ela luta pela igualdade de gênero e pela igualdade humana, né? Para ser identificada como igual, como ser humano, né? A mulher negra, ela é objetificada, né? Quantas mulheres negras eu conheço que já foram consideradas em situações típicas um objeto de desejo, mas aí quando tá gostando da pessoa, a pessoa vai lá e assume a mulher branca, porque a mulher negra é só ali para se satisfazer. Então é um sofrimento muito grande e é muito louco pensar nisso, porque eu tenho um projeto que chama Gerúndio e o maior propósito do Gerúndio é unir pessoas através da comunicação. E o Gerúndio, ele nasceu da necessidade de unir pessoas, né? Para que pessoas que tenham que tem esse privilégio, elas consigam ouvir de uma outra forma, de que assim, eu como uma mulher negra, né, eu não parto do racismo, né? O racismo não é o que me define. Eu sou uma pessoa como formada em marketing, como comunicadora, mulher, negra, mas que sou como você, né? Para que essa pirâmide, um dia eu também consiga chegar no topo, assim como você. E assim como protagonizar mulheres negras lá, protagonizar outras pessoas de grupos socialmente minoritários, para que elas definem que elas são lá, né? Porque apesar do racismo ser uma situação, né, muito latente, que ela precisa ser falada, é necessário ser falado do racismo, não é o que nos define, nunca vai ser, né? Nós somos... Eu costumo dizer que nós não somos nem mais do que isso, nós não somos isso, nós não conseguimos partir do racismo para algo, né? Porque não é isso que nos define. Quem nos define somos nós mesmos. Então, quem é você? Você é que se define, eu é que me defino, né? A minha identidade sou eu que sei. Então, perante essa necessidade de ultrapassar, né, a situação de racismo, de machismo, de sexismo, de necropolítica e de tantas outras situações aí sociais que a gente vê, e que é retrógrada, né? Porque quando você tá numa sociedade onde se fala em tantas tecnologias, né, e um mundo tão avançado, e chegar para a sociedade e ainda se deparar com esse tipo de situação mundial, inclusive, é muito triste, porque você fala, até que ponto é avançado, até que ponto a gente avançou com a sociedade, entende? Até que ponto, de fato, estamos evoluindo para algo, se a raça humana ainda não se vê como igual, entende? Essa é uma questão muito importante a ser considerada e é o que eu, de fato, de uma forma muito particular, falo no Gerúndio e sinto que as pessoas também têm a liberdade para falar, sabe?
quem são os porta-vozes do gerúndio também tem essa liberdade para falar, porque a gente ainda está muito longe de ser uma sociedade ou de ter um mundo tecnológico e inovador, porque isso não se resume em artefatos e ferramentas digitais, por exemplo, mas é muito mais do que isso, né? Mas é um mundo menos desigual. E quando as pessoas começarem a enxergar que isso é sim uma tecnologia e uma inovação, aí a gente começa a evoluir, aí a gente começa a ir para frente, né? Que eu não posso, né? Não devo ser julgado pela minha cor, mas sim pela minha intelectualidade, pela minha conversa, pela minha fala, pelo meu posicionamento perante uma situação, né? E a gente ainda tá muito atrás em relação a isso, porque esse pensamento se perpetuou por tanto tempo que tem muita coisa para recuperar, né? Tem muita coisa social para se recuperar. Há um racismo estrutural muito potente. Há uma potência de racismo estrutural. Ele é uma potência, e eu falo uma potência no sentido óbvio, negativo, né? Porque ele tá nas entrelinhas, na forma mais velada possível, né? Quando a gente fala do racismo, não é uma coisa só de um homem negro sendo morto na frente de um supermercado, mas é diariamente empregadas domésticas sendo ali submetida a coisas humilhantes dentro de lares de patrões aí na Zona Sul, né? Então, são coisas que elas estão veladas, elas estão por aí diariamente, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, né? E que elas precisam ser faladas cada vez mais de forma detalhada e vivida por essas pessoas, né? Para que isso seja combatido. Então o gerúndio, ele tem essa necessidade, é essa minha ferramenta de combate, né? É protagonizar essas pessoas, deixar com que essas pessoas falem, porque querendo ou não, as vivências são parecidas, né? Mas cada um tem a sua história para contar. Eu costumo dizer que o meu processo como um reconhecimento como uma mulher negra perante a sociedade, ele é diário, assim, né? Eu acho que cada dia a gente se conhece um pouco, porque todos os dias a gente se depara com coisas novas e precisa lidar com elas, e isso não é diferente com a nossa identidade, né? Mas a minha luta antirracista, principalmente, eu acho que o maior exemplo é dentro de casa, assim, a minha família toda de mulheres de luta, mulheres que foram empregadas domésticas, babás. A minha mãe é empregada doméstica e babá até hoje, e me criou como mãe solteira, nunca casou, então assim, ela realmente teve um trabalho muito grande. Com 22 anos ficou grávida e teve que lidar com toda essa situação, né? Deixou de estudar, deixou de ter sonhos, abriu mão de muitas coisas e mesmo assim me fez chegar em lugares que ela nunca imaginou chegar. Então ela cansa de falar, assim, eu canso de ouvir dela de que eu cheguei em lugares onde ela imaginava que eu chegaria, sabe? Então é muito louco pensar nisso. Eu acho que às vezes a gente fala de ter referências famosas e de ter referências que assim, são pessoas de luta e que tem livros e que tem filmes e que tem documentários, que eu acho que é muito importante ter essas referências, mas as referências dentro de casa, a minha ancestralidade aqui viva, que é a minha avó, por exemplo, eu acho que pra mim são os meus maiores exemplos, sabe? De que eu quero ser uma pessoa melhor, de que eu quero dar o meu melhor pra dar ainda em vida o melhor pra elas, sabe? E isso me emociona muito, porque apesar de eu ainda não estar nem um terço do que eu quero dar e que eu quero proporcionar, eu sei que eu tô num caminho, né? E que eu trilhei algumas coisas diferentes, mas eu só trilhei coisas diferentes porque elas sacrificaram muito das coisas delas por mim. Então, eu acho que quando a gente fala de referências, elas não precisam necessariamente ser referências assim populares, né? Mas as minhas
particularmente estão dentro da minha casa, né? As que eu convivo todos os dias e que eu olho e que eu falo assim, eu preciso ser alguém melhor, sabe? Eu preciso ser alguém diferente, eu preciso reproduzir uma mensagem de que a gente, como mulher negra, podemos ser quem nós queremos ser, sabe? Porque a minha avó sempre falou isso pra mim, a minha mãe sempre falou isso pra mim, mesmo quando elas não ouviram isso de ninguém. E isso, eu sei o quanto foi potente, eu só preciso dessa fala delas pra hoje eu poder ser quem eu sou e quem eu quero ser. Cantar sempre que for possível, não ligar pros malvados, perdoar os pecados, saber que nem tudo é perdido, se manter respeitado pra poder ser amado.